Olá para você que nos assiste, seja muito bem-vindo. Hoje é dia 22 de janeiro de 2022 e eu já terminei o primeiro livro do ano, que é este aqui, Ministrando como o Mestre, do autor Stuart Olyott. Esse livro, ele é a exigência, ou ele será a exigência da disciplina Educação Cristã que nós teremos neste semestre no seminário. Graças a Deus, o nosso professor ele já disponibilizou, antes das aulas, que começam dia 14 de fevereiro, a ementa. Então ali nós temos quase 1000 páginas para resumir de diversos livros, e esse é o primeiro que eu terminei. Eu já terminei um outro, já fiz o resumo de ambos, e estamos aí já começando a todo vapor este ano aqui. E eu gostaria de comentar um pouco a respeito desse livro, porque eu achei ele muito bom, embora ele seja bem pequenininho, ele tem muitos ensinos interessantes, principalmente para aqueles que desejam ou têm o chamado para pregar a palavra de Deus. Ele vai mostrar aqui da importância de nós não ignorarmos a metodologia de ensino do perfeito mestre, que foi Jesus Cristo. Então ele vai falar a respeito disso, vai dar exemplos das características que Jesus Cristo apresentava e falar que nós temos que seguir o exemplo dele. Então o livro ele será dividido em 3 partes. Ele vai falar na primeira sobre o Nosso Senhor não era um pregador enfadonho. Depois vai falar que Nosso Senhor era um pregador evangelista. E por fim ele vai falar que Nosso Senhor não era apenas um pregador. No primeiro capítulo, o que eu achei mais interessante, quando ele fala que Jesus Cristo não era um pregador enfadonho, ele vai falar a respeito do tripé da pregação aqui, que seria a explicação, a ilustração e a aplicação. Então você utilizou essas 3 coisas, você está fazendo algo muito importante. Então ele deu uma dica prática aqui que eu achei bem interessante também. Ele falou para você pegar uma folha A4, põe assim na posição de paisagem, divide ela em 3 partes, 3 colunas. Você pegou um texto, uma perícope lá que você quer expor, que você quer pregar, e aí na primeira coluna você escreve lá, explicação. O que aquele texto, aquela passagem quer dizer? Explica ela, contexto histórico e tudo mais, na primeira coluna. Na segunda coluna, você vai escrever lá em cima, ilustração. Então você vai colocar lá algumas ilustrações para facilitar o entendimento. É quando Jesus Cristo pegava e falava, olha aquela coisa ali, olhe aquilo ali, e depois ele explicava a respeito daquilo. E por fim, na última coluna você coloca a aplicação. Ou seja, você explicou, você ilustrou. E agora, o que a gente faz com isso? E aí você aplica. Falou, agora você vai fazer tal coisa e tal coisa e tal coisa. Nessa coluna da aplicação, ele falou para você dividir ela também em 3 partes. E aí você vai colocar, ou vai fazer 3 perguntas. O que fazer, como fazer e o porquê de fazer tal coisa. E assim você tem ali o esboço do seu sermão. Muito interessante isso que ele falou a respeito dessas coisas. Dentro das 3 partes, explicação, ilustração e aplicação, ele vai falar que dentro da explicação que você deve usar palavras comuns, como Jesus Cristo usava. Ele vai dizer que Jesus Cristo usava muitas frases curtas, e isso facilita o entendimento. Ele vai falar que ele usava de perguntas que não requerem resposta, ou seja, perguntas retóricas também para firmar o entendimento. Usava repetições, contrastes e frequentemente utilizava a voz ativa. A voz ativa e não a passiva. Na parte da ilustração, ele vai falar que Jesus Cristo usava muitos exemplos daquilo que acontece no nosso dia a dia, então na casa, na igreja, em situações cotidianas e tudo mais. E na parte da aplicação, ele vai mostrar as diversas formas e tipos de aplicação que Jesus Cristo utilizava. Na segunda parte do livro, quando ele vai falar que o Nosso Senhor era um pregador evangelista, ele vai dividir essa parte em 3. Ele vai mostrar da importância de apontar o dedo, depois dobre o joelho e depois abra os braços. Aqui ele vai mostrar que o evangelista ele deve buscar a conversão dos seus ouvintes. E aqui ele vai mostrar algumas coisas interessantes, como você se dirigir a grupos específicos para você apontar pecados específicos dos grupos e você apontar para o dia do julgamento final, como Jesus fazia. Aqui ele vai encerrar essa parte mostrando que deve haver um convite para que as pessoas venham a Jesus Cristo e deixem os seus fardos pesados aos pés de Jesus Cristo. Afinal, foi Jesus Cristo mesmo que falou que o fardo dele é leve. E por fim, terminando, ele entra na parte que fala que
Jesus Cristo, ou seja, o nosso Senhor, ele não era apenas um pregador. Querendo dizer o quê? Que ele também tinha uma conduta ilibada, um comportamento piedoso, uma forma de vida que não diferenciava as suas ações daquilo que ele falava. Aqui ele vai falar que Jesus Cristo, ele se identifica com os pecadores, vai falar que Jesus Cristo experimentou tentação, vai falar que ele fez discípulos por meio de conversas pessoais, vai falar que ele confronta o mal pessoalmente, vai falar que ele se preocupa com os doentes e que ele mantém uma vida de oração secreta, além de tocar os rejeitados. E aqui ele vai falar que o mal reside nas pessoas e quando você tenta confrontar o mal, você vai confrontar as pessoas. E é claro, nisso você vai arrumar conflito e por isso que ele fala que o pregador ele deve ser corajoso também para fazer isso, para não passar a mão na cabeça dos outros e deixar a coisa correr solta. Então, fazendo um apanhado geral do livro, ele é bem interessante porque ele mostra como você deve agir, como você deve fazer e como você deve ser. Então você deve fazer a sua pregação baseado no que Jesus fazia, por exemplo, com aquela questão da explicação, ilustração e aplicação, e como você deve ser. Você deve ser humilde, você deve gostar de estar com as ovelhas, você deve preservar pelo rebanho, você deve ter um comportamento ilibado, etc. Então, para terminar, eu recomendo muito esse livro. Muito interessante, muito bom, muito legal, muito ilustrativo. Ele é bem pequenininho, tem 70 páginas, dá para ler em um dia aí, foi o que eu fiz. E ele é bem interessante. Fica aqui a minha recomendação para você. Beleza? Então, se tiver alguma dúvida, mande aí nos comentários. Um forte abraço, que Deus abençoe a sua vida. E não se esqueça de se inscrever no canal, curtir, compartilhar e tudo mais. Beleza? Um forte abraço e até a próxima.